Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Marcelo, será que tá chegando a hora? Melina, tá chegando a hora de que... Aliás, você falou... Olá, Mundiocas? Você não falou olá, Mundiocas. Olá, Mundiocas. Olá, Mundiocas. É que assim, quando a gente é íntimo, parece que tá implícito. Como eu tô com eles todos os dias, Exatamente. Tô com eles nas redes sociais. Mas é sempre bom, né? Falar, olá, pessoal. Bom estar com vocês novamente. É ótimo, mas como nós não somos animadores de auditório, somos apresentadores de podcast, eu vou direto ao assunto, Marcelo. Será que tá chegando a hora da Ucrânia, sentar na mesa e negociar a paz? Eu acho que já passou um pouquinho do tempo, né? Que a gente tá esperando essa solução para aquele conflito ali. A gente não pode fugir dos fatos, né? Dadas as inúmeras baixas, perdas materiais, perdas humanas não tem como recuperar. Teve a contraofensiva ucraniana que foram injetados bilhões de dólares. E parece que o resultado não foi o esperado por eles, né? Um resultado pífio, parece que só recuperaram... O presidente Zelensky ia toda hora pra televisão pedir ajuda. Aí o que aconteceu? Guerra em Gaza, as atenções voltaram pra Gaza. Pois é, o Zelensky não gostou. Hoje... Desapareceu até, né? Por um ano a gente acompanhou o dia a dia, o passo a passo desse conflito no noticiário internacional e, como você bem disse, estourou o conflito, a guerra de Gaza, e o mundo se voltou completamente lá pro Oriente Médio. A Ucrânia ficou esquecida. Não os ucranianos, exatamente, mas o presidente Zelensky, parece que ele não tem mais espaço, né? E parece também que ele já está sendo pressionado por dentro dos generais do exército dele estariam fazendo pressão para que ele aceite internamente, também pelos Estados Unidos e pela Alemanha. Mas vamos saber o que os nossos especialistas pensam disso. A gente vai abordar quais foram os reais resultados dessa contraofensiva, quais foram os territórios que a Ucrânia recuperou. Me parece que foram apenas 8 vilas abandonadas, muito pouco para bilhões de dólares investidos para perder tantas vidas. E o inverno tá chegando. E o inverno, bate a porta. E a gente sabe que Rússia com inverno, eles sempre vencem. E a imprensa global, tradicional eu diria, não tem divulgado, mas na Europa eu tenho informações de que muitas pessoas morreram de frio. É triste, né? É muito triste. Mas vamos escutar o nosso primeiro convidado para saber sobre a situação da Ucrânia. A gente tem o prazer de receber aqui o professor Dr. Ricardo Cabral, especialista em História Militar e Conflitos Contemporâneos. Ele é também coautor de um livro que eu estou lendo, Conflito na Ucrânia. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca. Tudo bem, professor Ricardo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar com o pessoal da Mundioca. Professor Ricardo, a primeira pergunta que a gente nos motivou aqui já não estaria na hora da Ucrânia sentar e discutir um acordo de paz? Olha, sim, porque as condições estão muito degradadas. A questão da população, grande parte da população está descontente com o governo por causa da insistência na guerra. Podia ter sido feito um acordo antes de qualquer ação militar, isso foi colocado pelos russos em algumas ocasiões, o presidente Putin colocou, Lavrov, e eles foram muito reticentes, foram até, em alguns casos, deselegantes, e a guerra aconteceu. Nesse momento, vocês veem, se nós contarmos, o que aconteceu é inacreditável. Os ocidentais, o Ocidente, a OTAN, os Estados Unidos e seus aliados, eles montaram 3 exércitos. Existia um exército ucraniano, depois eles montaram mais 3 exércitos. Esses exércitos 3 deles já foram destruídos, o 4º exército está praticamente destruído. A Ucrânia está recorrendo a mulheres e pessoas mais velhas para compor as suas fileiras, homens de até mais de 40 anos. A idade média do exército ucraniano hoje tem 41 anos, que é uma coisa assim, o que demonstra claramente o esgotamento da capacidade de mobilização. Houveram muitos jovens que foram embora do país. E é uma guerra que não é popular, poderia ter sido evitada. Mas quando nós ouvimos as autoridades de Kiev falar, dá essa impressão que eles estão ganhando a guerra, quando na verdade estão muito próximos de haver aquilo que a gente começa a ver uma desintegração
das Forças Armadas ucranianas. Nós começando a ver que pequenas unidades já estão se rendendo, companhias, até houve notícia não confirmada, claro, de um batalhão se rendendo, e eu acredito que, bem, como não houve confirmação, não deve ser verdade, mas quando chega a esse ponto, é que está havendo um escarçamento, não só da liderança, como da motivação para lutar. Então, é meio incompreensível por que eles estão insistindo numa luta em vez de negociar. Estão vendo seu país ser destruído e os russos estão sendo, de certo ponto, bem moderados. É só ver o que está acontecendo lá na Palestina para saber, né, para ter uma ideia do que o exército russo é capaz de fazer, já que o exército russo tem capacidades muito maiores do que os israelenses. É só ver o que ele pode fazer e ele está comedido, ele não está fazendo operações de destruição em massa, como faria um exército ocidental, como faria os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos destruiriam toda a infraestrutura, colocariam a Ucrânia na Idade Média e aí depois entrariam com soldados. Os russos têm avançado, claro, cometem erros táticos, né? Erros operacionais, erros de avaliação, mas isso é comum nas guerras, mas quando você olha para o outro lado, os erros são muito maiores, são grosseiros, nem parecem profissionais. Professor, o senhor pode até atualizar para a gente quanto que foi gasto até agora nessa contraofensiva ucraniana e também atualizar para a gente quais foram os avanços da Ucrânia até agora. Foram avanços pífios? Quantas vilas, quantas cidades a Ucrânia conseguiu recuperar? Olha, isso aí, Chico, a gente tem uma dificuldade porque os dois lados, a Rússia não informa corretamente, se você for olhar, mesmo quando ela perdeu uma parte significativa do território ano passado, ela não informou, ela recuou e atualmente, né, depois que ela estabeleceu as linhas defensivas, o Surovikin montou uma estratégia defensiva extremamente exitosa, os ganhos da Ucrânia têm sido muito, muito parciais. E só lembrar que esse ano foram gastos mais de 60 bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia, vindos dos Estados Unidos e da Europa. É muito dinheiro. Poxa, é uma coisa assim, incomensurável. Quanto de recursos já foi gasto na guerra que poderia ter sido usado para outras coisas? Poderia ter feito um acordo de paz extremamente vantajoso para os dois lados. E veja só, né, esses gastos, isso que eu queria chamar a atenção. A Ucrânia recebeu, na maior parte do tempo, equipamento de segunda categoria, de equipamento mais velho. Claro, tem exceções. Receberam blindados, né, os Leopard, né, o 2A4, o 2A5, o 2A6, são bons blindados, etc. Mas a maioria dos equipamentos que receberam não foram top. E não tem força aérea. Né, diante da superioridade russa, isso é um erro. Impuseram aos ucranianos, né, táticas ocidentais, estratégias ocidentais que são incompatíveis com o pensamento militar ucraniano e o equipamento que eles tinham. Daí os russos, né, estarem com extrema eficiência com relação a eles. Por quê? Não tem como fazer operações de armas combinadas sem apoio aéreo, né, sem que se dispute o apoio aéreo. E isso a Ucrânia não tem condições de disputar com os russos. Os russos detêm uma supremacia aérea desde o começo das operações e a Ucrânia vive de soluços, vive o que eu chamo, né, de operações midiáticas. Lançar um ataque de drones a Moscou, lançar mísseis contra a Crimeia, ou então contra o próprio território russo, mas isso não se transforma efetivamente em ganhos no campo de batalha. Fora as mortes que fala-se, né, em números, os números são exagerados, né, mas bem, se a gente usar os mais modestos, são 500, 600 mil homens de baixas, né, em 2 anos de guerra. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa, um padrão muito elevado de destruição. E fora, como eu falei, os gastos militares, né, sem sentido. A Ucrânia, eu estava lendo uma reportagem até agora, que ela esgotou os estoques. A Ucrânia esgotou os estoques de munição do Ocidente. O que os Estados Unidos e os aliados têm para eles mesmo para a guerra, sendo que os europeus têm para 2 dias de guerra. E os americanos não falam quantos têm, mas também não deve ser grande coisa, devido ao gasto excessivo, né, que foi feito na Ucrânia e que é um desperdício, foi só desperdiçado, não teve efeito sobre as forças russas, principalmente depois que eles ajustaram o dispositivo e agora estão reconquistando o território usando economia de meios. Você observa isso, né? Uma economia de meios que os russos têm feito, tanto de homem quanto de pessoal. As baixas russas provavelmente são bem menores, né? A proporção é muito menor. Se eu falei em torno de 500, 600 mil, você pode colocar as baixas russas em torno de 10% disso.
por aí, em torno de 10%. Eu não vou dizer que é mais ou menos, mas em torno de 10%. Se tem 600 mil ucranianos em baixas, você pode colocar ali em torno de 50, 60 mil russos. E é só você ver a desproporção, né? Professor, essa guerra começou, primeiro era sobre Crimeia, depois sobre entrada da Ucrânia na OTAN. O senhor acha que é a guerra acabando agora, essas duas questões? Crimeia, ela iria de volta para a Ucrânia? E a OTAN gostaria de ter a Ucrânia junto? Olha, nós estamos falando do caso, só acaba a guerra. Tem duas maneiras de acabar essa guerra. Os russos avançando, aí vai levar mais 1 ou 2 anos, né? Ou através de negociação diplomática com concessões da Ucrânia. E nesse caso, as concessões seriam no sentido justamente das principais pautas russas, né? Que é a questão de não entrar nem na União Europeia, nem na OTAN, mas principalmente na OTAN, e a questão da Crimeia e desses territórios que são russófonos, que estariam, né, sobre o controle russo. O estatuto deles, nós temos que lembrar que Luhansk e Donetsk já se tornaram independentes e solicitaram incorporação à Rússia e foram aceitas. Então, o status da Crimeia, de Luhansk e Donetsk, acho que não estaria sequer como alvo da negociação para os russos. E sim, os territórios ainda ocupados, né, parcialmente, né, Zaporizhia e Kherson. Eu acredito fortemente que durante a ofensiva de inverno russo, né, que os russos fazem essa ofensiva de inverno desde o Inverno Terrível, né, então é provável que eles façam uma ofensiva pontual, ocupem determinados pontos do território e isso vai permitir eles um avanço maior. Devido ao esgotamento da Ucrânia, é provável que essa solução diplomática, né, seja cada vez mais, vamos dizer assim, a questão diplomática se imponha aos ucranianos por pressão até mesmo dos seus principais aliados, porque não há mais recursos. As eleições americanas e de alguns estados europeus vão acontecer ano que vem e os europeus estão pagando uma conta muito cara. As contas de energia, da inflação, o aumento da inflação, a queda da produtividade, né? As sanções prejudicaram muito mais os europeus do que os próprios russos, que conseguiram outros fornecedores. A Europa hoje vive, né, uma crise de energia, paga-se muito caro e nós temos o inverno aí à porta, vocês sabem bem disso. Então, eu vejo, né, diante do quadro do ano que vem, a questão diplomática se imponha em favor dos russos, com uma negociação em favor dos russos, que eles consigam atingir grande parte dos seus objetivos. E, principalmente, essa questão territorial e a questão da OTAN e da União Europeia, acho que isso é ponto pacífico. Os russos não vão abrir mão disso e a Ucrânia vai ter que ceder, além de perder território, ou seja, um prejuízo muito grande que poderia ter sido evitado lá em 2021, ou então mesmo antes da operação, mas basicamente em 2021, que poderiam ter sido evitados através de negociações diplomáticas. Professor Ricardo, a gente não tem mais visto o presidente ucraniano na mídia. A gente não tem mais visto por quê? Ele parou de pedir dinheiro, parou de pedir armas, ou ele não tem mais espaço por conta da guerra em Israel? Esse é um fator, né? A guerra em Israel atraiu os holofotes, né, da imprensa ocidental, por causa de afinidades muito maiores, né, dos ocidentais com Israel, até por questões religiosas, questões de cultura, e por causa, eu acredito, do tipo de agressão que Israel sofreu e a resposta que ele está dando. Chama muita atenção a assimetria da resposta. Israel sempre responde de uma forma muito violenta, né, quando é atacado pelos palestinos. E essa violência, né, tem chamado a atenção da mídia. Com relação ao presidente Zelensky e aos pleitos ucranianos, os europeus são até sensíveis. Josep Borrell e outras autoridades, Stolberg e outros, colocaram, né, a necessidade de apoiar a Ucrânia, mas sem o mesmo entusiasmo do passado. Se gastou muito dinheiro na Ucrânia para resultado nenhum. Eles não têm o que mostrar, não tem resultado prático a mostrar. Eles não têm ganhos. E então você gastou muito dinheiro, não teve resultado, você tem eleições na porta, o eleitorado está extremamente irritado com
o alta do custo de vida provocado pelas sanções à Rússia, que até então eles não sabiam que era inimigo, né, existencial da Europa, dessa Europa pós-Guerra Fria, né, temos vamos dizer, alguma coisa muito rígido que aconteceu na política externa nos últimos anos foi a tentativa de inserção da Rússia na Europa. E eles criaram laços econômicos profundos, laços culturais, havia uma interação muito grande e, de repente, eu acredito fortemente por influência dos Estados Unidos, né, e aí conseguiram levar os europeus a um rompimento com a Rússia em detrimento das suas possibilidades econômicas, dos seus interesses nacionais, do interesse da Europa enquanto uma confederação de Estados. Os Estados Unidos, sem dúvida alguma, levaram a Europa à situação que se encontra. E o mais estranho é que os europeus continuam se apoiando nos americanos. Isso é que é estranho. Entendendo? Muito estranho. Professor, a Ucrânia atualmente ela está sob lei marcial e a gente sabe que se não houvesse isso, em março do ano que vem a gente teria uma eleição presidencial. O Zelensky disse que até poderia aceitar uma eleição em março caso o Ocidente custeie ou divida com ele o custo de uma eleição caso o povo ucraniano conseguisse chegar às urnas. Só acredita que a troca de presidente da Ucrânia poderia mudar esse conflito todo? Sim, eu acho que a liderança ucraniana já perdeu credibilidade, não só junto, né, aos principais governos ocidentais, como principalmente com a própria população. Eles não têm mais credibilidade. As medidas são os escândalos seguidos, semanais de corrupção. Tem o autoritarismo do Zelensky, que se revelou, né, bastante autoritário com relação aos opositores, tem a crise econômica que graça à Ucrânia, tem essa questão da mobilização, onde jovens fugiram do país para não morrer no campo de batalha, numa luta sem sentido, uma luta que poderia ter sido evitada. Eu acredito que o Zelensky, nesse momento, é um dos fatores impeditivos de uma negociação diplomática, por causa da própria liderança, né? Nós vimos as declarações, as lideranças ucranianas se comportam como se o mundo tivesse que sustentar o seu esforço de guerra contra a Rússia, que é do interesse mundial a guerra deles contra a Rússia. E não é. Veja bem, a Rússia é um player importante, talvez, né, um dos que se saíram muito bem nos últimos anos pós-pandemia e mostrou que mesmo durante a guerra a sua resiliência, a sua capacidade de superação, e é um player importante, é um grande produtor de petróleo, né, vamos dizer assim, um grande produtor de commodities de maneira geral, um grande produtor de armamentos e é um fator de equilíbrio na economia mundial. E a Ucrânia é um país cujas possibilidades estão muito restritas. Uma infraestrutura velha, uma população envelhecida, que migra, né, cujos os mais jovens e mais competentes migram para a Europa, né, e não ficam no país, e que precisava ser reformada. O custo, se a guerra acabar agora, senhores, o custo de reconstrução da Ucrânia vai ser absurdo. E eles não têm capitais para isso, eles vão ter que atrair capitais. Eu acredito que o Zelensky é um fator impeditivo, ele deveria, ao bem do seu país, né, se retirar, fazer novas eleições, não se candidatar e seguir sua vida, né, e tentar ser preso depois pelos escândalos de corrupção. Falando em corrupção, era esse o toque que eu ia falar. O senhor disse que o estoque de munição já está acabando, mas até que ponto pesou o fato de armas que foram enviadas pelo Ocidente, pelos Estados Unidos para a Ucrânia, foram parar na mão do Hamas? Isso aí são denúncias que ocorreram desde o início da campanha, quando começaram a chegar grande quantidade de armas. Aí há muita especulação, né? Se fosse 10% já seria muito, mas fala-se em torno de 20% a 30%. 20% a 30% do armamento desviado, e é principalmente o quê? Aqueles armamentos que são portáteis, né? Mísseis anticarro, mísseis antiaéreo, muito fuzil, pistola, munição, granadas, equipamento de visão noturna. Então, tudo isso foi desviado em grande quantidade, né? E fora o dinheiro que foi desviado para manutenção do Estado, para custeio do Estado.
que foi desviado pelo Zelensky e sua gangue, e os oligarcas que o cercam, né? Uma gangue. Aquilo ali é caso de corrupção endêmica naquele país, né? Nós aqui, no que a gente se relacionou com ele, nós tivemos grandes problemas, né? Com aquele problema lá da base de Alcântara, do foguete, etc., que se gastou $1 bilhão, eles não apresentaram nada. Então, nós temos esses casos. Eu acredito que o povo ucraniano, né, ele está ciente do que está ocorrendo, e como eu falei, a tendência é que haja movimento. É que a repressão é muito grande, né? Ele institucionalizou a censura e a repressão. Eles falam, né, que a Rússia é uma ditadura e etc., e eles se comportam, né, como ditadores. Nós temos casos, a gente acompanha, né, pelo Open Source, outras informações abertas e etc., nós vemos casos de repressão, não só a jornalistas, né, mas a opositores, membros da oposição do parlamento, lá na Rada, e até lideranças populares. É muito duro viver na Ucrânia atualmente. Vamos supor que a guerra acabe hoje. Quem é que vai ajudar a Ucrânia a se reconstruir? Será que pode ser a Rússia? Olha, vai depender muito, Melina, de como serão feitos os acordos de paz, de como será feito esse acordo de paz. Quando começou a guerra, a tendência, e nós vimos aquele avanço russo espetacular, se apostava que aquela margem, a margem leste do Dnipro, ela seria ocupada pelos russos, que é uma área que tem uma grande população falante russo, que é, vamos dizer, russófono, e mais o Oblast de Kherson e Odessa. Isso tornaria a Ucrânia, ela voltaria praticamente ao núcleo original, uma parte do núcleo original, lá do século XVII. É o que se imaginava. Hoje eu não tenho tanta certeza se o objetivo russo é conquistar esse território todo. Mas acredito que, pelo menos as áreas ao qual eu me referi, já estariam ocupadas e essas não voltariam para a Ucrânia. Isso é um ponto. O segundo ponto é essa reconstrução. Os russos estão tratando de reconstruir as áreas que eles estão ocupando. Mas quem vai fazer isso no Ocidente? Eu acredito que a Europa e os Estados Unidos, neste momento, não têm recursos para isso. Mas eu lembro que os árabes, né, são grandes investidores. A China também um grande investidor externo. E no caso dos russos, dependendo do tipo de acordo que for feito, né, eles podem investir, mas teria que ser outra liderança e num acordo que garantisse. Eu lembro que a Rússia está sob sanções. Ela tem bilhões de dólares bloqueados no Ocidente, né, sem respaldo legal para terem feito aquilo, e algumas autoridades ocidentais pretendem usar esses recursos para a reconstrução da Ucrânia. Só que não existe meio legal para fazer isso. Tem que ser aprovadas leis, e isso aí, como é que os russos vão reagir? Uma coisa, por exemplo, como saíram os ocidentais da Rússia, né, algumas companhias ocidentais, grandes marcas saíram da Rússia, elas foram compradas, elas foram vendidas pelos ocidentais aos russos. E eles compraram lá o McDonald's, a Zara, etc, etc. Tudo bem, isso foi feito. Mas os russos não venderam nada para os ocidentais. Simplesmente a Gazprom e outras companhias foram simplesmente tomadas, o seu capital congelado e pronto. E aí, como é que fica isso? Com base em que lei? Eles deram uma canetada e fizeram isso. Essa é uma questão que tem que ser resolvida para o financiamento, inclusive, da Ucrânia. Como a gente costuma dizer, né, tem que combinar com os russos. Professor, aqui ao longo da nossa conversa, o senhor falou que se o Zelensky se importasse com a Ucrânia, ele seguiria a vida dele, não se candidataria. Mas, assim, como analista internacional, né, de posse das informações que o senhor tem, com os seus estudos, o que o senhor acredita que possa acontecer com o Zelensky no futuro? O problema dele é agora, é o presente. Ele está numa disputa com o seu comandante do exército, com o pessoal da defesa, que não concordam com as decisões que ele toma, e ele tem cada vez mais oposição no parlamento, e ele tem um equilíbrio instável e bastante frágil neste momento. Nós não podemos descartar a possibilidade dele ser afastado e de entrar uma outra liderança com novas ideias, que pode até continuar a guerra, em outros termos, etc, etc. Mas a possibilidade dele ser afastado não pode ser descartada. E ela não pode sair também do tabuleiro, porque foram vários erros cometidos, estratégias equivocadas. Só você acompanhar o discurso dele, ele está quieto depois da guerra lá da Palestina, mas se
você observar, ele era extremamente grosseiro, né? Ele exigia, né? Exigia posições, né? Eu exijo que vocês nos ajudem, exijo isso. Olha, não é bem assim que ele está precisando, né? Não se faz isso. Ele foi muito arrogante. Agora vamos esperar o desenrolar dessa situação. Acho que o inverno será quente na Ucrânia, não só pelas ações militares dos russos, que vão pressionar politicamente, e o que vai acontecer com os Zelensky. Como falei, não descarto o afastamento dentro das vias legais, das vias constitucionais ucranianas, para que dê uma arejada na liderança e eles possam se rearticular, ou para continuar lutando, ou para estabelecer negociações diplomáticas com os russos. Professor, aproveitando o seu conhecimento, história militar, conflitos contemporâneos, muita gente ficou se perguntando o seguinte: o Zelensky, ele tem ascendência judaica. Como é que ele usou tropas neonazistas para defender a Ucrânia? Esse uso dessas tropas neonazistas, será que não fomentaram mais vontade dos russos em lutar? Olha, isso com certeza foi uma tremenda motivação, né? Isso ali na Ucrânia é endêmico, né? Isso acontece desde os anos 30, existe, né, após a ascensão dos fascismos, né, do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, isso atraiu, por uma série de condições históricas, tem uma certa popularidade na Ucrânia. Durante a guerra tem o Stepan Bandera, né, que era uma liderança nacionalista nazista, e levou a Ucrânia. Nós vimos isso, teve a divisão Galiza, né, que lutou contra os russos, e o nacionalsocialismo, ele nunca foi erradicado, principalmente na Europa, né? Ele, por causa da Guerra Fria, o inimigo nazista deixou de ser inimigo para ser aliado contra o comunismo. E nós sabemos disso, muitos prisioneiros de guerra nazistas, muitos condenados por crimes, foram soltos 10 anos depois. Alguns ficaram mais tempo, 15, 18 anos, mas a maioria foi solta e retomou a vida normal. Fora aqueles que nunca foram julgados, foram acusados, mas nunca foram levados a julgamento e foram, de certa forma, protegidos pelos seus governos. Nós temos isso na França, na Holanda, na Bélgica, na própria Alemanha. Depois que acaba a guerra, volta uma parte dessa liderança aos negócios do governo, a ser lideranças governamentais, inclusive como parlamentares. E isso é um fenômeno europeu, isso aconteceu, é inegável, não se pode negar. Só nós vemos a extrema-direita hoje, ela tem uma parte dela, né, vamos dizer assim, uma parte, não toda, né, ligada ao nazifascismo, aos fascismos, né, vamos dizer assim. E não vamos diferenciar aqui da direita mais tradicional, essa direita liberal, nacionalista, etc., que sempre existiu. Mas essa extrema-direita, principalmente a partir dos anos 90 para cá, ela é muito fincada, ela tem um pé muito firme dos fascismos. É só ver o tipo de discurso, né, como essas lideranças e movimentos, e principalmente os movimentos sociais, que eles se sustentam, né? Que vêm a partir deles e se constituem partidos. Nós vimos isso, tem na Itália, tem na Alemanha, né, na França, etc. E lá na Ucrânia é um reflexo do que está acontecendo. Aliás, no leste europeu nós vimos um crescimento muito grande dessa direita, da direita tradicional, que traz junto consigo a extrema-direita com claras inspirações fascistas, né? A Ucrânia, inclusive, tentou negar que o batalhão de Azov estivesse em atividade na fronteira com a Rússia, lá, tentando retomar as áreas invadidas, né, pelos russos, né? E depois as próprias imagens que chegavam até a gente desmentiam isso, né? Mostravam que os neonazistas estão lá lutando pela bandeira ucraniana. Eles passaram o pano. Você tem reportagens do New York Times, do Washington Post Journal, do The Guardian, etc., de vários jornais de vários países, que mostra lá, em vez de chamar o Azov pelo aquilo que ele é, eles chamam ele de unidades nacionalistas, patriotas. Eles passaram o pano, meu amigo. Passaram o pano. E os caras são nazistas. E eu acho mais incrível ainda que saem latino-americanos daqui para lutar junto com esses caras. E lá, depois eles veem as reclamações, que eles são desprezados, espancados, são jogados na linha de frente sem equipamento. Eu falei, pô, mas não sabia, não conhecia a história. Se o cara vai para lutar como mercenário junto a uma unidade dessa, não procurou saber antes. E nós temos várias denúncias que ocorreram de crimes de guerra. Isso é interessante, né? O Ocidente quer denunciar as tropas russas, Putin, etc., com relação aos crimes de guerra cometidos pelos russos. E parecem que ignoram completamente
os crimes de guerra cometidos pelos ucranianos. Fizeram isso, inclusive, contra a sua própria população. E aí vão ser julgados aonde? No Tribunal Penal Internacional? Não, pode esquecer. Se eles não forem julgados na Rússia, não serão julgados em lugar nenhum. E vai acontecer de novo, passarão impunes. Essa é a história das guerras. Isso vai acontecer lá na Palestina, vai acontecer na Ucrânia e vai acontecer em outros lugares. Vai acontecer no Vietnã e por aí vai. Mas pode escolher a guerra que você vai ver, que crimes de guerra raramente são imputados aos nacionais e são criminalizados ou vão para tribunais penais internacionais. Só de países fracos, pequenas potências é que passam por esse processo. Tá certo, a gente conversou com o professor doutor Ricardo Cabral, que é especialista em História Militar e conflitos contemporâneos. Foi um extremo prazer estar com o senhor discutindo esse assunto sobre a Ucrânia e tentando levar mais informações para as pessoas que sabem que está acontecendo um confronto lá na Europa, mas não tem ideia mais ou menos do que está acontecendo, e o senhor traz luz aqui para a gente. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Foi prazerosa a participação, como dizem os portugueses, foi um gosto, né? Então, me coloco aqui à disposição de vocês, sempre que precisarem, tá? Muito obrigado pelo convite e continuem ouvindo o Mandioca, que é muito interessante. Tá sendo um gosto também ler o seu livro, tá? Muito obrigada, um abraço e a gente se encontra em outras oportunidades, vamos voltar a te chamar aqui pro Mandioca, tá bom? Tá legal, muito obrigado. Beijos! Tchau, tchau! Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.